Fala comigo, tropa. Palpite para esse dia 11 de fevereiro de 2023, o nosso sabadão. Dá aquela moral, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E é claro, grupo gratuito para quem está no TikTok no meu perfil e para quem está no YouTube aqui no primeiro comentário fixado. Lá você vai ter direito a algumas de minhas entradas, como a todos os dias. E é claro, se quiser fazer parte do grupo VIP, promoçãozinha de apenas R$10. Número do WhatsApp. Passando rapidamente pelos jogos do dia 9, mandei para vocês 7 entradas do Olympiacos, não contei, não coloquei. Tivemos um dia bem ruim, com 3 greens e 3 reds, média até baixa porque a gente entrega aqui, vocês que conhecem o trabalho sabem. Mas é isso, vamos para o dia 11. Começando 9h30 da manhã na Premier League, West Ham contra Chelsea, jogo para menos de 3 gols e meio. Jogos do Chelsea têm sido bem fraquinhos em questão de gols, do West Ham também não veio fazendo tantos jogos bons. Então para mim, menos 3 gols e meio vem muito forte para esse jogo. O próximo jogo que trago para vocês, Bayern de Munique contra Bochum, 11h30 da manhã na Bundesliga. Para mim eu busco gol no primeiro tempo. Bayern venceu 7 dos seus jogos em casa no primeiro tempo, gol nos últimos 12 jogos do Bayern no primeiro tempo. Tem tudo para acontecer. Bayern 12 jogos invicto, enfrenta o Bochum que perdeu 9 dos últimos 10. 11h30 da manhã ainda na Bundesliga, Freiburg contra Stuttgart. Vou ficar com casa, empate anula, tendo em vista que o Freiburg está invicto a 8 jogos em casa e o Stuttgart nunca venceu fora de casa, nunca. Então para mim é jogo de casa, empate anula, o time do Freiburg é bem encaixado. E o próximo jogo que eu trago para vocês, Hoffenheim contra Bayer Leverkusen, também 11h30, também na Bundesliga, mais de 1,5 gols nesse jogo. Hoffenheim perdeu 8 dos últimos 10 jogos, Bayer Leverkusen vem de 2 derrotas seguidas. Over 1,5 aconteceu nos últimos 12 jogos do Hoffenheim e em 9 de 10 jogos do Leverkusen. Então, para mim, over 1,5 nesse jogo. Werder Bremen contra Borussia Dortmund, ainda às 11 da manhã, e adivinha, ainda na Bundesliga. Rodada cheia na Bundesliga. Para mim, nesse jogo é over 1,5. Favoritismo para o Dortmund, que voltou muito bem pós-Copa. Over 1,5 em 9 de 10 jogos do Bremen. Os últimos 12 jogos do Borussia Dortmund tivemos over 1,5. Para mim, é o do jogo. Arsenal contra Brentford. Vou ficar no over 1,5 e vou explicar o porquê. O Arsenal venceu 8 de seus 9 jogos em casa, porém estava invicto a 13, perdeu o último jogo. Eu não sei como é que vai ser a cabeça do Arsenal depois de perder esse jogo. O Brentford está invicto a 9 jogos, então vou ficar no mercado de gols. Porém, claro que o Arsenal é favorito, mas eu vou ficar de fora. Leicester contra Tottenham, meio-dia também na Premier League, jogo para mais de 1,5 gols. Over 1,5 em 8 de 10 partidas do Leicester e over 1,5 em 8 de 10 partidas do Tottenham. Leicester perdeu 3 dos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 3 dos últimos 5 jogos. Tá? Nos últimos 10 jogos entre os dois tivemos over 1,5. Burnley contra Preston, meio-dia, ainda na Inglaterra agora. Ó. Championship, que é a segunda divisão, e é casa, empate anula. O Burnley está invicto em casa, o Preston perdeu 3 dos últimos 5 jogos. E o Burnley venceu seus últimos 9 jogos. Venceu. Então, para mim, é casa, empate anula. Sheffield contra Swansea, também meio-dia. Casa, empate anula. Sheffield é o segundo colocado do campeonato, atrás do Burnley. Sheffield que está invicto a 9 jogos. E o Swansea que venceu apenas 2 dos seus últimos 10 jogos. Então, para mim, é casa, empate anula neste jogo. Agora, meio-dia e meia, Al Ahly contra Flamengo. Ia falar semifinal, quem dera, cara. Disputa o terceiro lugar do Mundial de Clubes. Para mim é o jogo com mais de 1,5 gols. Não sei qual da importância que o Flamengo vai dar para o jogo. Muito menos o Al Ahly. O Flamengo precisa, claro, vencer para não fazer tão feio quanto já vem fazendo. Mas o Al Ahly é um time bem forte, demonstrou isso contra o Real Madrid. 1h, Mônaco contra PSG. Jogo de mais de 1,5 gols. PSG que está com está com uma crise. Marquinhos foi a público falar certas coisas. O Mônaco está invicto a 7 jogos, então muito cuidado. Messi é dúvida por causa da lesão, Mbappé não joga, talvez só o Neymar, vai a campo, então over 1,5. Cuidado com esse jogo, hein? RB Leipzig e União Berlim, over 1,5 nesse jogo, lá na Bundesliga, 2h30 da tarde. Está invicto em casa a 11 jogos, e União Berlim que venceu os últimos 4 jogos. União Berlim é o vice-líder do campeonato. Over 1,5 9 de 10 jogos do Leipzig, over 1,5 nos últimos 10 jogos do União Berlim. 2h30 da tarde ainda, lá na La Liga 2, segunda divisão, temos o Levante contra o Andorra e é casa, empate anula nesse jogo. Levante está invicto a 17 jogos, o Andorra perdeu seus últimos 4 jogos e o Levante está a 2 pontos do líder, podendo ser
e correndo risco de ser ultrapassado caso vacile. Então, para mim, caso empate anula. Bournemouth contra Newcastle, 2h30 da tarde na Premier League. Para mim é fora, empate anula. Favoritinho para o Newcastle que está invicto a 16 jogos e o Bournemouth que perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Então, claro que o favoritinho vem para o lado do Newcastle, que tem muito mais time. Final do Mundial Interclubes, Real Madrid contra Al Hilal. Jogo para o Real Madrid vencer, não tem jeito, historicamente dizendo, é muito difícil a gente ver um time europeu perder a final do Mundial Interclubes. Real Madrid tem muito mais time, acredito que vença o Al Hilal. Próximo jogo, 4 horas da tarde, PSV contra Groningen. Para mim, vitória do PSV. Dá para explorar até uma vitória do PSV com mais de 1,5. PSV venceu 2 dos últimos 5 jogos e o Groningen perdeu 7 dos últimos 10 jogos. O PSV é o segundo melhor mandante. Para mim, tem tudo para poder vencer o Groningen, que é bem fraquinho. Próximo jogo, 4h30 da tarde, a Alemanha, Bundesliga 2. Over 1,5 no jogo de Heidenheim contra Hamburgo. Heidenheim está invicto em casa, enfrentou o Hamburgo que venceu seus últimos 3 jogos. Over 1,5, 9 de 10 partidas do Heidenheim. Over 1,5, 9 de 10 partidas também do Hamburgo. Então, vou ficar no mercado de gols. Próximo jogo, 4h45, Lazio contra Atalanta, lá na Série A da Itália. Jogo também que eu exploro 2 gols. Muito difícil mercado de resultado. O Lazio está invicto a 5 jogos. A Atalanta venceu 3 dos últimos 5. Over 1,5 em 8 de 10 partidas da Lazio e over 1,5 em 9 de 10 partidas da Atalanta. Os últimos 5 jogos entre eles, em 4 tivemos over 1,5. Las Palmas contra Lugo, 5 horas da tarde, lá na La Liga 2. La Liga 2, La Palmas, que precisa vencer. Então é casa, empate anula. Está invicta 6 jogos, já o Lugo perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Temos tudo para ver o Las Palmas vencer, mas vamos com segurança no casa, empate anula. Clermont Foot contra o Olympique de Marseille na Ligue 1, 5 horas da tarde. Jogo para mais de 1,5 gols. Clermont Foot está 3 jogos sem vencer. Pega o Olympique de Marseille e perdeu sua invencibilidade no último jogo. Porém, vem com garra porque venceu e eliminou o PSG na Copa. Over 1,5 em 7 de 10 jogos do Clermont Foot. Over 1,5 em 9 de 10 jogos do Olympique de Marseille. E aí, afogão no Campeonato Carioca, 7 horas da tarde. Botafogo contra Alô Bangu. Botafogo para vencer, não tem jeito. Botafogo acredito que vence esse jogo sim para consolidar. Ainda mais de estar consolidado sua vaga no mata-mata, tá? Para mim esses são os jogos de hoje. Agora eu fico com o bilhete. O bilhete só para quem tá no YouTube, tá? Quem tá no TikTok fica de fora. Acontece, o TikTok não permite. O e-mail no jogo do Mônaco contra o PSG. E Freiburg empate anula. Tudo para acontecer, tá?